depois para estar com os colegas de coordenação, de segmento, no segundo momento do dia. Então, peço a todos, por gentileza, que se acomodem para que a gente não atrase o início da atividade coletiva. Estou pensando aqui, estou repassando. Sensibilidade. Tudo bem, Débora? Tudo bem? Evelyn, querida. Ô, equipe Maccabi, o jogo vai começar. Vamos, gente. Começar? Então, bom dia a todos, mais uma vez. Para quem está chegando agora, é uma alegria receber vocês aqui para a abertura de mais um ano letivo. E eu estava dizendo, um ano tão especial, um ano em que a gente vai celebrar os 70 anos da fundação da Escola Eliezer Steinberg e 74 anos da Escola Max Nordau, né, que hoje constitui o Eliezer Max, a nossa Escola Eliezer Max. Tá? O Max Nordau completou 70, infelizmente, no tempo da pandemia. Então, não teve como ter uma grande celebração, mas tudo bem, a gente está comemorando esse ano, essas datas de fundação. E para abrir esse ano, a gente compôs uma mesa redonda muito especial, que eu vou apresentar já já, mas antes eu quero passar a palavra ao Bruno, que vai contar para vocês as realizações aí durante o período de férias, para que essa escola pudesse recebê-los ainda mais linda, mais confortável, tá bom? Então, Bruno, por favor. Bom dia. Férias para quem, Thelma? Gente, é assim, vamos falar um pouquinho do que a gente fez na escola aí nessa virada de ano para receber vocês, os alunos, as famílias, nesse início de ano letivo. Mas antes, assim, não poderia deixar de mencionar o tamanho da emoção que está sendo para a gente abrir esse ano de 2024, que a gente já vem pensando, trabalhando, planejando em inúmeras frentes, inúmeras atividades, para marcar esse momento muito especial de uma escola, que além de ser a escola que hoje eu tenho a honra de dirigir, de estar aqui com vocês todos os dias, eu estudei, né, assim, minha família estudou aqui, passou por aqui, meus pais trabalharam também voluntariamente aqui, junto com esse time de craques que está sentado aqui na frente. Então, para mim, realmente é uma alegria, uma emoção que é difícil até de colocar em palavras, né? Assim, a gente celebrar 70 anos é muito mais do que fazer festa, né? Muito mais do que agradecer por tudo. É reconhecer como que uma instituição judaica, comunitária, sobrevive ao longo de décadas, apesar de todos os percalços, todas as dificuldades que a gente vem encontrando. No momento de crescimento do antissemitismo no mundo, a gente está falando de uma instituição de 70 anos que está trabalhando a educação judaica de relevância, relevante, de qualidade. Hoje é uma coisa muito nobre, né? Assim, é muito, muito especial. Tivemos, assim, na história da comunidade judaica carioca, muitas escolas que simplesmente fecharam, né? Assim, que se tornaram outras. Aqui é o caso de uma junção de duas escolas, né? Em algum momento, quando eu era aluno, eu lembro de ter 6, 7 escolas judaicas, hoje a gente está com um número mais reduzido. Então isso é praticamente um ato de resistência, essa sobrevivência do Eliezer, com uma perspectiva de crescimento. Então quando a gente faz obras nessas viradas de ano que a gente tem sempre feito, é muito em função do crescimento que o Eliezer vem experimentando. Então a gente está entregando esse ano mais uma sala de aula aqui no Fundamental 2. A gente está reformando a quadra, vocês já devem ter visto aqui, quando chegaram aqui, mais conforto para os alunos, né? Mais conforto para o time todo. A gente está reformando também a enfermaria da escola. Queria dizer que a enfermaria foi ideia da Leia. A Leia levantou a mão ali,
Porque eu estava assim, a gente vai pensando as obras coletivamente, né? Assim, ninguém tem a lucidez de saber tudo que a gente tem que fazer, mas a gente depende muito do feedback, principalmente de vocês, que são os principais usuários, né, dos espaços e coisas. Aliás, chegou e falou assim, Bruno, tem que reformar essa enfermaria, está muito ruim. Aí fui lá, dei razão a ela e a gente botou isso na pauta e começou a fazer e está entregando uma enfermaria nova. O que mais? A cozinha da Gastroserve, se vocês quiserem depois dar uma espiada lá, a gente construiu um segundo andar, também fruto de não caber mais na cozinha que a gente tinha para as refeições que a gente tem que servir hoje. Então, assim, já não cabia, a gente entrava na cozinha no ano passado, era produto estocado no chão, o pessoal da Gastro está ali, prova disso também, quer dizer, hoje a gente está duplicando praticamente a área de trabalho deles. Improvisamos também, uma ideia da Samanta e da Sami, uma sala de música aqui atrás, nesse espaço que tem aqui atrás do palco, porque não era ideia, certamente não é o melhor espaço do mundo para uma sala de música, mas a gente conseguiu fazer e acho que a gente está realmente naquele objetivo de ir ocupando os espaços da escola, que tem a oportunidade, que tem a possibilidade da gente poder usar, a gente está usando e sempre com muita responsabilidade e principalmente com a colaboração de vocês todos. Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Enfim. Fora isso, deixando a escola sempre mais bonita, né, mais atrativa, mais confortável, pensando muito na qualidade do ensino, pensando muito na educação de excelência, na educação judaica de qualidade. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Estou muito, muito emocionado, muito feliz de estar aqui aprendendo esse ano, junto com a Thelma aqui, principalmente com a presença dessa galera aqui forte, e queria passar então a palavra. Obrigado, gente. A gente também combinou de dar boas-vindas aos novos colegas que vão compor a equipe esse ano. Então, eu quero convidar a Márcia, coordenadora da Educação Infantil, para anunciar quem são os novos membros que chegam para compor a equipe. Emocionada e super feliz também, não só com quem está chegando, né, que vem só trazer ainda mais brilho no olho essa equipe maravilhosa que eu tenho a honra de coordenar. Vamos lá, então, bem-vindos todos, os que já estão, se arrastavam, os que estão chegando para o Ribbon Bahia. Welcome. Trilingue, né? A gente já brinca do trilingue logo no início. O Zides Willkommen, acho que é isso, gente, me ajuda no Yiddish. Willkommen, acho que é alguma coisa assim. Isso eu sei, eu lembro também que a Lara Keter me ensinou lá no shopping. Vamos lá. Quem está chegando aqui em Laranjeiras, me ajudem, colegas da coordenação, aqui em Laranjeiras, a gente está recebendo uma estagiária nova. Késia, você ganhou uma xará. A nossa estagiária nova, uma graça, Késia. A nossa estagiária está chegando de pedagogia. A gente está vindo. Bilba vai falar, né, da Morá? Você vai falar? Da Anne, quer que eu. Então vem falar comigo. Falou. Aqui Moraane está chegando. Eu só queria confirmar. Isso. Moraane está vindo integrar, já estava lá em Ipanema, E a Tatá, que eu vou falar já que foi para Ipanema, quem está substituindo a Tatá no apoio geral à coordenação é a Glenda, bem-vinda Glenda. Para Ipanema e Laranjeiras, a gente teve que se despedir da Tabata tão querida, que precisou, por motivos bons, foi viver outros desafios do projeto Ecober. E quem está chegando é o Lucas, que não pôde estar aqui agora cedo, vai chegar mais tarde, então bem-vindo, Lucas. Lá em Ipanema, a Thaís está substituindo a Shirlene, enfim, né, lá no apoio geral da equipe de gestão. Você falar da... Então vou retomar a palavra aqui da Anne. A Anne também é ex-aluna da escola e também compõe o quadro de artes da escola. Ela é professora de artes e ela, ano passado, foi morar de cultura judaica em Laranjeiras. Esse ano ela está assumindo todas as turmas de Ipanema. E a Morá Júlia, cadê a Júlia? A Morá Júlia está assumindo as turmas de cultura judaica de Ipanema.
E o Mora Fábio, que é antigo, ele continua. Cadê ele? Fábio Diamante, nosso mulher de chamar. Se alguém achar a Júlia parecida comigo, já a brincadeira geral é que ela é minha filha, tá? E, last but not least, a Lívia Salomão está integrando a nossa equipe. Veio integrar a nossa equipe de coordenação. Super bem-vinda, Lívia, já está sendo um barato. E a professora Bruna Elman, que está vindo integrar a equipe de Ipanema. Bruna, você está aí? Ex-aluna, super bem-vinda. É isso, gente. Obrigada. Ótimo ano pra gente. Ótimo ano, bem-vindos os novos integrantes da equipe da Educação Infantil. Chamo aqui a nossa querida Simone Messias, coordenadora do Fundamental 1, já trabalhou no Eliezer Marx há muitos anos, fez um respiro e voltou para a gente. Então, Simone também está aqui representando muitos anos de história dessa escola para anunciar os novos. Bom dia, obrigada aí pela presença, sejam todos bem-vindos, né? Um ano bonito aí pra gente, vamos comemorar. Eu preciso do caderninho, tá, gente? Eu não tenho memória aqui da... Olha, eu primeiro quero dar notícia de que a nossa professora assistente Bárbara foi promovida a professora de Bárbara. Ana, seja bem-vinda à nossa experiência. Temos a presença de 2 estagiários. O Wallace está aí? Ele foi aluno da escola e agora ele vai ser estagiário do 5º ano. Está terminando pedagogia. O Wallace foi o aluno da primeira turma de formandos de quando eu entrei nessa escola. Estou doida para abraçar. Da turma da Bruna. Da turma da Bruna. Olha que legal. Legal. Temos também a Tamar, que eu acho que também ela não está aí hoje. Tá aí? Não. É a Tamar Zalkman. Ela não é estagiária. Ela é professora de dança. De dança. Exatamente. Bem-vinda, Tatá também é ex-aluna, já trabalhou aqui. Temos uma segunda estagiária, a Tainá, que também acho que ela não está aí hoje. A Tainá vai ser estagiária também do 5º ano. E temos o Lucas, da Ecober, né, que entrou no lugar da nossa querida Tabata, que foi buscar aí outros caminhos profissionais. E temos também o Gustavo Guga, que vai ser professor de literatura judaica, não é isso? Tá aí também? Gustavo, levanta. Ex-aluno tem que levantar, meu filho. Isso. Então são essas novidades, né? Uma equipe muito bacana. O Guga está assumindo a literatura judaica. O Guga está assumindo a literatura judaica do 2º ano, porque a Mora Bruna está assumindo todas as turmas de hebraico do 3º. Não, muito mais que isso. 8º, enfim. Guga vai assumir o 2º. E o Gabriel Richa, que também ainda não chegou, está assumindo a literatura judaica do 3º ano. E a Mora Gabica está aqui. Adorei, Bia. Bom, gente, é isso. Obrigada. Vamos fazer um ano bem bonito em homenagem à nossa escola, né? Eu tenho uma história aqui com essa escola e retornei. Isso, para mim, é uma coisa muito bonita, muito importante, para eu reavivar, né? Reviver aí algumas histórias, algumas memórias que eu acho que vai ser muito bacana para mim e para todos vocês. Obrigada aí, um bom ano para gente. Dá para perceber, né, que a gente fica muito feliz quando ex-alunos retornam como colegas de profissão, pessoas que se interessaram por educação e que agora somam com a gente nesse projeto lindo, tá? E ficamos muito felizes também quando o nosso projeto de estagiários da cultura judaica se efetivam como educadores, tá bom? E ficamos muito felizes também como professores assistentes que começam aqui nessas funções de apoio, são promovidas e se tornam parte integrante do quadro como profissionais, como membros da equipe docente. Parabéns a todos. Chamo agora uma querida Regina Barbosa, que vai assumir a coordenação do Fundamental 2 a partir desse ano. Regina é nova de casa, mas parece que já tem muito tempo aqui, colega de outras instituições,
que vai substituir a Roberta, que também fez uma opção por trabalhar com o terceiro setor, que está indo assumir outros desafios em outras áreas, que não só a educação regular, a educação básica. Então, para você se apresentar rapidamente. Bom dia. Uma alegria estar aqui e, como a Thelma falou, nova na instituição, mas fui tão bem recebida que é a sensação de que já estou aqui há tanto tempo, né? Uma equipe muito querida, muito acolhedora, e isso é um tesouro, né? E o grande cartão, né, de apresentação da instituição, né? Porque quando a gente tem uma equipe tão aderida, né, tão elogiosa dos processos, né, e do trabalho, isso dá uma tranquilidade. Então, normalmente a gente fica muito ansiosa quando vai começar um novo desafio, e eu tenho me estranhado que não tenho estado tão ansiosa, e talvez, né, os meus colegas tenham uma grande responsabilidade nisso, né, de me deixarem, não sei se é bom ou ruim, mas, né, de certa forma eu tenho me sentido assim muito tranquila, porque talvez muito amparada, né, e com essa sensação de que não estou caindo, né, de paraquedas, né, estou muito bem amparada. E também porque a gente está com uma equipe do Fundamental 2, né, já conhecendo os processos, a gente tem pouca gente nova, isso também é muito bom, né, porque é uma possibilidade imensa de aprender, né, o tempo todo, né, então a equipe certamente também vai poder me amparar e né, conduzir as coisas junto, e isso me deixa muito feliz. Então, eu queria agradecer, né, fazer parte dessa comunidade. Né? O meu marido trabalhou aqui, né, há muitos anos, né, por mais de 10 anos, né, o Carlinhos, professor de Educação Física do Infantil, e é muito emocionante poder estar aqui. Claro que ele, né, viveu uma outra escola, de um outro lugar, mas, de certa forma, né, o universo aí trabalha e a gente vê que o mundo, no fundo, é muito pequenininho e está todo interligado. Então, muito obrigada. Minha avó Adélia já dizia, os bons se encontram, tá? Chegou, que bom. E como ela falou, segmento Fundamental 2 e médio é um segmento muito consolidado. Essas novas entradas, assim, infantil e Fundi 1, é muito em função do crescimento, do número de turmas, né? Mas aqui as mexidas são bem pontuais ainda. Acho que a gente tem um professor novo de História, deixa eu ver, mas ele não chegou ainda, o Daniel Argolo. O Wilgner, que veio substituir o Tiago, que migrou para o ensino médio, né, Tiago? Professor da casa, que agora vai atuar no ensino médio. Então, o Wilgner, ex-estagiário, que foi confirmado na função de professor. Enfim, basicamente é isso, né? Enfim, Esperandio, coordenador do ensino médio, para suas boas-vindas ao novo ano e para a apresentação dos novos, com Paulinho. Achei que você vinha com o Léo. Ele veio. Bom dia, gente. Queria dar as boas-vindas também a alguns professores novos que estarão com a gente nos módulos de cultura judaica. Leandro Doni está aqui com a gente hoje. Bem-vindo. O Davi Buter também, pai da escola. Leandro, ex-aluno. E o Davi, pai da escola. Daniel Malaguti também estará com a gente agora no segmento. E no ensino médio, a gente vai ter a Tamar Zalkman também. E o Gustavo Shalom, que já foi efetivado no Fundamental 1, também estará com a gente no Fundamental 2. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É isso, temos anunciou as novidades. O professor Tiago está com a gente agora no ensino médio. A outra novidade também, Malaguti agora faz parte também da equipe do médio no itinerário formativo. Então, são poucas mexidas, né, mas o trabalho está dando resultado. A gente ontem teve as primeiras notícias em relação à SISU, que saíram. Então, em breve, coisas novas vão aparecer na rede da escola, boas notícias surgindo, a escola dando resultado, como a gente espera, né? E fruto do trabalho de todos nós aqui, né? Desde os pequenininhos até chegar no ensino médio, para que a gente consiga produzir esses resultados bacanas e
encaminhar todo mundo, né, para os seus sonhos, para os seus desejos pessoais, cada um aproveitando o seu extraordinário, né, como diz. Então, notícia para professores aí de fundamental, do infantil, do fundamental 2, a gente já tem resultados maravilhosos, né? Já temos alunos aprovados para medicina, né? Não saiu ainda o resultado do Enem, como ele falou, o SISU vai ter resultado agora. Mas, por exemplo, em uma escola particular famosa de medicina, dentre os 10 primeiros colocados, 3 eram do Eliezer. Olha que coisa boa, né? No único ano, entre 10 primeiros lugares, 3 eram da escola. Então, a gente fica muito orgulhosa, é como ele falou, é fruto do trabalho de todos. Equipe do ensino médio, parabéns, porque vocês ali passam a régua mesmo, preparam esses meninos, mas esse resultado, ele não é construído só na reta final. Isso é fruto de um longo trabalho que começa ali, quando essas crianças chegam com 1 aninho de vida e são entregues aí nas mãos de vocês, educadores, desde a educação infantil. Então, parabéns a todos, tá bom? Obrigada, professores. Obrigada, queridos. E agora, vamos compor essa mesa maravilhosa? O Bruno já falou lindamente. A única coisa que eu quero contar para vocês é que o objetivo desse encontro, né, quando a gente convida pessoas que foram voluntários ao longo da história dessa escola, é que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história do Eliezer e que vocês possam ampliar um pouquinho a compreensão sobre o significado de trabalhar em uma escola comunitária. A gente ouve falar assim, o Eliezer é uma escola comunitária. O Eliezer é uma escola que tem uma diretoria de pais. O Eliezer é uma escola que tem um conselho da mantenedora. Por trás disso, tem trabalho braçal. Tem horas de dedicação de voluntários, né? Que se reúnem, que discutem os problemas, que tomam decisões estratégicas, que têm que lidar com os problemas mais difíceis, tá certo? Então, hoje, é uma abertura de ano, já em celebração desses 70 anos, em que trouxemos pais voluntários que foram ex-presidentes da diretoria de pais. Temos também aqui a honra de ter a Shirley Cole, nossa querida ex-diretora do Eliezer Marques, por muitos anos. Estou fazendo essa especial deferência porque ela não está na categoria de pais voluntários, mas foi diretora dessa escola por muitos anos. E eu vou deixar a Shirley por último na fala, porque ela pegou vários anos, ela pegou várias gestões, então ela vai poder falar um pouco também desse longo tempo que ela esteve à frente, tá bom? Então, convido para compor a mesa Marquito Latemaia, por favor, Hélio Schwartz. SWZ, é como nós o chamamos aqui. Débora Bogorotti, por favor. Fábio Dudek, Rubem Ferman, tá bom? Shirley, querida. Bruno, vem para a mesa também, tá? Enfim, então, antes de passar a palavra a eles, eu só vou passar um vídeo muito breve do atual presidente da escola, Daniel Orlean, que está em viagem, né, que está a trabalho em outro lugar, que não pôde comparecer para uma abertura, mas depois a gente passa a palavra para eles, tá bom? Do ano, nesse evento super importante organizado pela nossa diretoria. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, eu queria dizer que eu estou bem triste de não estar presencialmente aí com vocês nessa abertura do ano, nesse evento super importante organizado pela nossa diretoria. Agradecer o convite, mas ao mesmo tempo dizer que eu estou muito honrado de participar desse grupo tão diverso e ao mesmo tempo tão importante que representa esses 70 anos de história do Eliezer e 74 anos de história do Max Nordal, que são as idades que a gente completa nesse ano de 2024. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer 3 coisas, né, na escola. Primeiro, honrar o nosso passado,
desde que a escola foi fundada, todos os seus valores, toda a sua essência. A gente precisa viver intensamente o nosso presente, ajudando ali em todo o processo de formação e educacional das nossas crianças, dos nossos jovens, e sempre pensar e projetar o nosso futuro. Não tem nada mais judaico do que fiar esse crescimento, esse pensamento de futuro na educação. E a gente está aqui hoje para celebrar isso. A gente está aqui hoje para alinhar a importância que a educação tem para o nosso povo e tem para a nossa escola. A comunidade Eliezer Marx tem feito isso todos os dias. Eu queria agradecer a todos vocês, aos professores, aos coordenadores, à equipe administrativa, todo mundo que está envolvido, não só na formação de toda a nossa comunidade, mas também na formação dos meus filhos, que foi a escola que eu escolhi para que eles pudessem viver isso que para mim é tão importante e que para a gente é tão importante. Então, triste de não estar aí, feliz de fazer parte desse grupo, reforçando. Hoje, né, como qualquer trabalho voluntário, nós, membros do diretório, membros do conselho, temos nossas atividades. Hoje eu estou em Cataguases, né, no interior de Minas Gerais, num evento da empresa que eu sou diretor. Então, queria muito estar vivendo isso com vocês. Espero que seja um dia, um encontro muito bacana e que a gente saia daí com muitas ideias, mas também muito alinhamento de todo o trabalho que a gente vai construir esse ano. E 70 anos de Eliezer Marx, que nós vamos comemorar. Espero também encontrar muitos de vocês lá. E agradecer a todo esse pessoal que está aí com vocês, que a gente só está aqui hoje por conta da dedicação, do trabalho e do propósito que eles assumiram ao longo dessas décadas. Quem começa? Marquito Latemaia, por favor. Meu atual membro do conselho, tá, de diretoria. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho da minha vida comunitária aqui no Eliezer. Eu comecei a trabalhar no Eliezer, meu filho devia ter uns 4 anos de idade, ele está com 50 e poucos anos, então já tem uma história. Estive fazendo um cálculo aqui agora, é quase 70% da minha vida que eu passei aqui junto ao Eliezer. Vim para o Eliezer com um colega meu de faculdade, que eu gosto muito, que está morando em Israel, que é o Maurice Perpian, não sei se alguns de vocês chegaram a conhecer. Fizemos a primeira diretoria de paz, com a presença do Alfredo, marido da Shirley, e mais um grupo grande. Tivemos vários desafios ao longo desses 50 anos. Eu vou passar rapidamente, senão a gente vai... Eu realmente tenho história para ficar falando aqui umas 3 horas, mas vamos passar rápido. A gente, quando assumiu a escola, nos vimos diante de um dilema bem complicado para resolver. A diretoria de paz anteriores, tendo necessidade de crescer a escola, de ampliar as suas instalações, construiu aquele prédio do ginásio ali. Ali havia um projeto da prefeitura de passar uma via paralela, passaria por cima da construção. E eles tiveram o peito de construir assim mesmo. Fizeram um acordo com a prefeitura de que, caso passasse a tal via paralela, a prefeitura só iria indenizar a escola o valor do terreno. A construção seria perdida, ela não pagaria. Eles assinaram esse termo e mais. O terreno foi construído, a obra foi construída num terreno que naquela ocasião não era nosso, pertencia aos proprietários da casa ali onde está a administração. E o contrato dizia o seguinte: caso esta casa fosse vendida para alguém que não a escola, todo o patrimônio reverteria para quem comprasse. Nós assumimos a diretoria e eles resolveram vender a casa. E nós não tínhamos um tostão para comprar. É uma história grande, mas teve alguns episódios interessantes. Por exemplo, eu fiquei durante 6 meses indo. Uma vez por semana me reuni com a família lá para ir cozinhando, para ir empurrando para frente até que a gente conseguisse alguma solução. E acabei fazendo uma amizade. Eram primos diretos do ex-governador Carlos Lacerda, que foi o governador aqui do antigo estado da Guanabara, né? E eu ia toda noite para lá e conversava com eles. Me lembro que uma das vezes eu fui e comecei a
botar assim um pouco de defeito, quem quer comprar, essa casa é muito grande para vocês, e difícil de cuidar e tal, e vai acabar essa tranquilidade, porque não tinha o túnel naquela ocasião. Então, estão projetando um túnel, isso aqui vai ficar uma via terrível e tal. E eles concordando, eu ia falando, eles concordando. E teve uma hora que eu falei assim, ainda tem aquele coro que canta lá toda segunda-feira, que deve fazer um barulho. Aí eles me interromperam e disseram, não, pelo amor de Deus, o senhor não diga isso. Esse coro é um bálsamo para a nossa vida. A gente anseia por chegar segunda-feira para ficar na janela assistindo o ensaio do coro. Bom, e aí foi indo e quis o destino que um colega meu de faculdade assumisse uma das diretorias da Caixa Econômica Federal e nos ajudou a obter um financiamento, e obtivemos o financiamento com muito medo, financiamento grande a longo prazo, mas assumimos, compramos, a casa está aí, a gente pôde não só perdê-la, como fazer a expansão que a gente tem hoje ali. Passamos por vários outros episódios que realmente vivenciamos, e tivemos mais adiante o prazer de passar a bandeira para o meu amigo Hélio, que assumiu e tocou a diretoria do Instituto e a escola durante muitos e muitos anos. Eu não queria me prolongar mais no trabalho institucional e queria falar um pouquinho da minha experiência pessoal no Eliezer, da minha experiência como pai de aluno do Eliezer. Eu queria começar contando uma historiazinha para vocês que eu acredito que quase todos vocês conhecem, mas eu gosto de repetir para frisar a importância dela. É a história do viajante que estava passando por um caminho, não é? E encontrou uma construção com os operários trabalhando na fundação e perguntou a um deles, eram pedreiros, perguntou: o que você está fazendo? E ele respondeu, de mau humor, assim, chateado: eu estou ganhando a minha vida. Ele perguntou para o segundo: o que você está fazendo? E operário assim, indiferente: eu estou quebrando pedras. Aí ele perguntou para o terceiro: o que você está fazendo? E ele falou, orgulhoso: eu estou construindo uma catedral. Esse sabia exatamente a grandeza do projeto no qual ele estava envolvido. Eu acho que vocês, professores, passam cada um dos seus dias construindo catedrais. Eu acho que é isto que vocês fazem. Eu diria o seguinte: sem vocês, nós não teríamos inteligência artificial, nós não teríamos carro elétrico, nós não teríamos astronauta pousando na Lua. Todas as grandes conquistas da humanidade passaram pelos professores. São as catedrais que vocês constroem a cada dia. Eu acho que a grandeza de uma escola e a perenidade de uma escola se faz de um binômio, que é um excelente corpo docente e a confiança inabalável dos pais. Esse binômio o Eliezer tem ao longo de toda a sua história. Eu sou um exemplo disso. Todos os meus filhos estudaram no Eliezer. Todas as minhas netas estudaram no Eliezer. Todos formados, trabalhando, cada um na sua profissão, se realizando. Eu estou com a minha neta menor hoje, no 3º ano do 2º grau. Por acaso, a minha neta mais velha, que talvez alguns de vocês, professores, conheçam, a Yael Plattermaier, é médica formada, acabou de receber, tivemos a notícia ontem, aliás, ontem não, anteontem, de que ela havia passado por uma residência no Hospital Federal de Bom Sucesso. Residência muito difícil de conseguir, muito poucas vagas, muito difícil, e evidentemente ficamos muito felizes. E começamos a pensar, nós devemos isso a vocês. Então, para mim, é muito gratificante, eu me sinto muito feliz em poder, aqui, agora, externar o nosso muito obrigado a vocês por tudo que vocês fizeram para nós e para todos os outros pais de alunos do Eliezer. Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2024, ano em que a gente comemora os 70 anos dessa instituição. Muito obrigado.
Parabéns para Israel. Obrigada, Marquito, pelo depoimento lindo. Eu preciso te contar uma história da Yara. Ela é aluna aqui desde sempre, mas ela sabia que queria medicina e quando ela terminou o 9º ano, ela ficou um pouco em dúvida se teria que mudar para uma outra escola, mais perto de casa, aquelas mais cursinhos e tal. E ela foi, ficou um tempinho fora e voltou. E quando a Yael voltou, aluna maravilhosa, tá? Aquela aluna que era só 10 aqui na escola, e voltou com aquele boletim de transferência que continuava sendo só 10. E eu batendo um papo com ela, falei, Yael, então, o que te fez voltar? Ela falou assim, Thelma, eu queria que você entendesse a diferença do Eliezer para outra escola que ela tinha ido. E eu fiquei curiosíssima. Era uma escola que era muito forte e tal. Ela falou assim, nas duas escolas eu encontrei bons professores e muito conteúdo para estudar. A diferença é que aqui no Eliezer, os professores fazem questão que a gente aprenda. Lá na outra escola, eles jogavam aos baldes os conteúdos na cabeça da gente. E olha, guardei no coração essa frase. Então, parabéns, professores, que fazem questão que os seus alunos aprendam. Muito obrigada por isso, querido. Passo a palavra para o Hélio. Bom dia a todos. Disseram que eu tinha que tentar explicar o que é ser ativista numa escola comunitária. Eu achei inicialmente que ativista aqui era jogar vôlei. E vou dizer por quê. Um belo dia eu estava chegando aqui para jogar vôlei no campão e estava tendo uma reunião tensa ali na casinha aí da frente, onde era o pré-escolar, e eu resolvi botar, com aquela curiosidade natural, né, botar a cabeça assim. 2 minutos depois o Marquito me arrastou. Não, você tem que vir aqui porque tem um problema no telhado, lá onde funciona a administração, você tem que ajudar. Bom, e a minha participação nessa escola começou meio dessa forma. Antes do que eu conhecia do Eliezer, porque meus pais tinham trabalhado aqui como voluntários, até ajudaram aí na construção desse prédio que o Marquito falou. Minhas filhas já estudavam aqui, mas isso foi uma decisão da minha esposa, porque pouco participei. E fora que quando eu era aluno do Scholler, a gente sempre tinha que ganhar do Eliezer no torneio, né, das escolas judaicas. Era isso que eu sabia do Eliezer e o campão. Bom, enfim, o fato é que a gente começa a perceber que essa escola é um ser vivo, né? E composta, assim como o nosso corpo, de diversos órgãos. E aí tem aquela velha piada que diz, mas se o coração parar, o rim funciona e o cérebro, né? E aqui, o Eliezer é uma coisa assim, semelhante a isso, né? Ele tem um corpo de professores, um corpo pedagógico diretivo, o pessoal que trabalha na administração, os pais, os alunos, os voluntários. E é isso, né? Esse corpo que tem uma diretriz, que tem um objetivo, tem os seus percalços, mas a gente segue e vai crescendo e vai formando as gerações futuras, né? E a gente, como ativista, vai ajudando nessa parte daí. Enfim, acho que isso eu queria transmitir para vocês. Boas-vindas. Vamos torcer para esse ano que a gente comemora 70 anos, seja mais uma etapa aí para a gente chegar muito longe. Obrigado a todos. Ele segue ativista e segue jogando vôlei. E de vez em quando a gente se encontra às noites aqui. Ele chegando, saindo. Débora Bogorotti. Deixa eu só contar para vocês a Débora. Uma das pessoas convidadas para compor a mesa foi o Raul Gottlieb, que foi presidente do Eliezer. Só que ele está em Israel e ele falou, Thelma, eu não posso estar, mas por favor, convida a Débora, porque na época que eu era presidente, ela foi uma pessoa que me ajudou muito, ela ajudou muito essa escola. Então, Débora, muito obrigada por você estar aqui. Primeiro eu queria começar dizendo que o Hélio não é só esses 3 minutinhos que ele fala. O Hélio é uma das colunas dessa escola. É uma pessoa assim, fundamental para tudo. Ele, se não está aqui
talvez 80% da vida dele, ele está 70%, não é verdade? Então, ele devia escrever um livro das coisas todas que ele fez nessa escola. O que eu queria dizer, eu não sabia nem para que eu tinha sido convidada. Agora que eu tenho uma historinha que eu acho que diz bem o que é a diretoria de paz. Eu me lembro uma vez, devia ser 11 horas da noite, a gente estava ainda na reunião, e a discussão era o seguinte: tinha um casal que morava numa ladeira, e a gente ficou discutindo se o ônibus deveria pegar aquelas duas crianças lá em cima naquela ladeira ou não. Porque a ladeira, quando chovia muito, era perigoso para o ônibus e poderia pôr em risco as outras crianças que estavam já dentro do ônibus. Por outro lado, se a gente não fosse apanhar as crianças na ladeira, aqueles pais trabalhavam e talvez não pudessem pôr as crianças no Eliezer. Então, esse assim dá um pequeno exemplo do que a gente ficava fazendo toda terça-feira de noite, né? De 7h30 até, às vezes, se estendia até meia-noite. São coisas que não são nem da área administrativa, nem da área pedagógica, que eu não sei nas outras escolas quem faz, mas que os ativistas cuidam com muito amor, com muito carinho. As reformas, quando a gente começou aqui, a escola estava assim, bem depauperada, começaram a botar ar-condicionado nas turmas, isso foi assim, imagina botar ar-condicionado na turma, as crianças vão pegar um resfriado. Então foi pouco a pouco, cada turma, os pais se reuniam e compravam um ar-condicionado. Depois teve que aumentar a força, porque a escola já não suportava. Depois foram os banheiros, um a um. Então, são coisas assim que a gente vê, vai fazendo, e no final está essa escola maravilhosa, como nunca esteve, nunca vi essa escola tão bonita, tá linda. Então, não sei mais o que dizer, são coisas assim que são do amor dos pais, querendo ver essa escola sempre para frente, sempre maravilhosa. É isso que um ativista faz. Eu não sei mais o que dizer. Bom dia. Da última vez que eu sentei numa mesa dessa, eu fiquei chorando um tempão, né? Então, de emoção. Vou tentar me controlar hoje. Não, depois não consigo. Eu queria começar assim, falando, só para não perder o costume, discordar do Marquito. Mas é nas divergências que a gente cresce, né? Então, o Marquito falou, não, essa escola o tempo todo, o que nunca perdeu foi a confiança inabalável. Uma das coisas que ela nunca perdeu foi a confiança inabalável. A percepção que eu tenho é que, quando eu virei presidente, me tornei presidente da diretoria de paz, o maior problema da escola era a falta de confiança. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, o que eu vou falar assim de mais relevante? Foi trazer esse cenário, e foi exatamente essa questão que era a mais grave. Era a falta de confiança dos pais na educação que a escola estava entregando, era a falta de confiança dos professores na gestão da escola, tanto na gestão profissional como na gestão dos voluntários. E havia uma falta de confiança da liderança comunitária também em relação ao Eliezer. E era um momento de crise muito grande, e se a gente lê os sinais, olhar essa mesa aqui, tem um gap aqui muito grande, não de idade, mas de
Está faltando alguém aqui, entre a Débora e eu, alguns alguéms, né? E isso não é à toa. É justamente esse momento de crise que as pessoas vêm, trabalham, mas acabam não conseguindo entregar alguma coisa. E um outro sinal muito interessante, e sem nenhuma crítica, mas é uma realidade que a gente se depara. Eu até brinquei ali com o Hélio, a gente devia dizer então que era 74 com 70, vamos comemorar 72, a média, né? Mas não, a gente fala em 70 anos do Eliezer Max, porque no fundo o Max Nordau era uma estrutura muito mais frágil, que acabou sendo absorvida pela estrutura do Eliezer Steinberg, que era muito mais forte, mas isso foi uma enorme contribuição para essa crise e esse abalo na confiança. Então foi nesse contexto, né, que eu comecei a trabalhar na escola, num aniversário em Teresópolis, tinham pais de colegas da minha filha mais velha, e a gente estava falando da escola. Aí um deles falou, não, cara, não adianta, o Eliezer vai acabar. Assim, literalmente, eu falei, e a gente vai deixar, não vai fazer nada? Ele já tinha sido do diretório, ele falou, eu já dei a minha contribuição. Eu falei, tá bom. E fui para casa com aquilo, né? Eu não tinha engajamento na escola. Aí um deles que estava ali, depois me ligou, falou, não, Rubem, pensei naquilo, tal, que você falou, e eu queria participar, você quer participar comigo? Tal. Eu falei, vamos embora, tal. E foi assim, começou, ele acabou não ficando, e eu me vi ali caindo de paraquedas naquela situação. Pensar assim no que a gente fez, eu estava pensando, né, Marquito falou coisas tão auspiciosas, né, Débora também, e eu trago uma lembrança mais dura do que foi a escola, apaixonante, tá? É uma coisa assim que me faz chorar, mas é muito embate. E uma coisa que, se eu puder dizer para vocês, primeira coisa, pensem em quem pode substituir vocês. Porque se a escola tem 70 anos, é porque a gente foi sendo substituído. E para ela durar outros 70, vocês têm que pensar nisso, né? Então, quem vocês vão formar para substituir vocês, quem vocês vão formar para assumir os postos que vocês ocupam hoje. Talvez esse tenha sido meu maior mérito, claro. E eu acho que assim a gente fez a roda girar. Eu olho hoje, eu vejo assim, um monte de gente que eu conheço e um monte de gente que eu não conheço. E eu fico feliz dessas pessoas que eu não conheço, porque quando eu cheguei, a gente não podia renovar a equipe, a gente não podia mandar ninguém embora, pessoas que queriam ser mandadas embora e que o Eliezer não queria deixar que essas pessoas pedissem demissão, queria indenizá-las, mas a gente não tinha dinheiro para indenizar. Então a gente ia, eu conversava, a gente parcelava as indenizações dos professores que queriam ir para casa, queriam se aposentar em 12 vezes. Enquanto a gente não fazia isso, estava o professor que na escola não aguentava mais, mas ele não podia ir embora. Então a gente foi fazendo isso, trabalhando com as pessoas e resgatando a confiança, porque aqueles que não conhecem, a escola comunitária ela tem uma estrutura profissional e ela tem uma estrutura voluntária, e os voluntários, apesar de aparecerem pouco, eles têm um papel relevante na tomada das decisões estratégicas.
E com esse momento de crise, os voluntários que tomavam as decisões estratégicas não estavam confiando nos voluntários que estavam mais próximos do dia a dia. E eu acho que a gente conseguiu restabelecer essa confiança, estabelecer uma proximidade. Isso fez com que a escola... Isso é um ponto importante também, porque com a junção Eliezer e Max Nordal, nós tínhamos muito patrimônio. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha muito patrimônio, um patrimônio valioso. Mas o que a gente chamava de instituto, né, que eram esses voluntários que tomavam decisões estratégicas, falavam, bom, tudo bem, mas a gente vai vender, vai fazer esse patrimônio e vai botar mais X milhões na escola para isso ir embora. A gente tem que mostrar que a escola é viável. E aí, quem faz o quê, né? Quer dizer, tem que ter ali uma aposta na mesa. E, nesse momento, o Instituto se sentiu seguro para fazer essa aposta na mesa, e aí foi a retomada do crescimento da escola, a retomada da confiança, uma felicidade enorme, isso eu vou carregar aqui comigo, foi a contratação da Thelma na minha gestão. A gente assumiu um momento muito complicado em termos de diretoria profissional, e a Thelma só aceitou vir na segunda tentativa, quando a gente profissionalizou o processo seletivo. O primeiro processo seletivo foi doméstico. É a minha leitura, né, Thelma? Acho que a Thelma não se sentiu muito confiante de vir. No segundo processo seletivo, nós chamamos uma headhunter, e foi por acaso que a Thelma, nesse processo, foi selecionada novamente, e aí, nesse momento, ela aceitou vir. A Monique também, que, para quem não sabe, a Monique anteriormente ocupava a função que o Bruno exerce hoje, então isso foi um ganho muito importante para a escola também. Monique trouxe uma experiência de empresa privada, que ela começou a também aprimorar os processos na área administrativa aqui. E depois eu já, não sei se eu era vice, eu já não era mais nessa época, porque de presidente eu passei para vice. Joguei um verde, colhi um maduro, que foi... A Monique já estava ali, né, pela bola 7, pedindo para sair, para fazer outra coisa. Eu falei, não, Monique, segura, segura, segura. Aí estávamos discutindo cultura judaica no Bar Lagoa. O Bruno era do diretório, né? Tinha acabado de entrar. Aí falando não sei o quê, e o Bruno estava dizendo, eu não sei se ele disse isso, mas eu falei, Bruno, você não quer assumir a diretoria administrativa, não? E foi um negócio meio esquisito, né? Porque ele sendo do diretório e tal, ele, não, tal. Ficou assim. Aí, uns 2 dias depois, ele me ligou e falou, aquilo que você falou era sério? Eu falei, olha, não era muito sério, porque eu jamais poderia imaginar que isso era plausível, mas que eu gostaria muito e eu acho que seria maravilhoso. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido. Lógico, ele se afastou do diretório em seguida, mas essas coisas boas eu carrego comigo. A última veio hoje aqui, que tem um amigo da minha filha mais nova, que hoje faz parte da equipe, uma amiga da minha filha mais velha, que hoje faz parte da equipe. Dos parentes eu não vou falar, porque vai parecer nepotismo, mas é muito gratificante tudo isso, e é por isso que eu me emociono quando eu venho aqui. Eu já fiz muita coisa, faço ainda muita coisa profissionalmente, mas o trabalho voluntário que eu fiz nessa escola é uma coisa que eu vou carregar para sempre. Tenho um excelente ano, sucesso, brilhem. Eu queria pedir de muita reta, se me permitir,
para dizer o seguinte: eu continuo dizendo que há uma confiança inabalável da diretoria, dos pais de alunos na escola. Tanto isto é uma prova que esse grupo, com uma confiança inabalável, assumiu e virou o jogo e tocou para frente. Essa é mais uma das discussões criativas que eu sempre tive com o Rubem. Obrigado. Fábio, antes de passar para o Fábio, só um comentário, Débora. As nossas reuniões de terça continuam indo até mais tarde. E na época do Rubem, e lá se vão 10 anos, essas reuniões varavam a madrugada. Tanto é que às vezes a Tamar Messer vinha do Largo do Machado trazendo uma bandeja de esfirra, porque ela sabia que a discussão ia longe, entendeu? Então é com carinho que a gente tem essa memória desse tempo de grandes debates. Fábio, o quê? E eu só continuo vindo porque você sempre traz um lanchinho, né? Bom, minha história, né, de voluntário, eu também tenho uma história com a escola antiga, né? Eu estudei aqui, meus irmãos. A Gisela, minha esposa, foi aluna do Max, junto com os irmãos dela, então a gente é a família Eliezer Max, né? E meu pai tinha sido voluntário aqui, trabalhou alguns anos, né, com a parte de projeto de concessão de bolsas, né, visitando as famílias, dando bolsas de estudos para famílias que não podiam pagar integralmente. E eu caí um pouco de paraquedas nesse projeto, né, também ali quando o Rubem foi assumir, nesse momento de crise, como o Rubem contou, não era um período fácil. Eu tinha acabado de botar minha primeira filha aqui na escola, a Fernanda, devia ter 2 anos de idade, ou 3. Ainda nem sabia que eu ia ter 3 filhos pela frente, né? Só tinha ela, acho que o Alexandre, que não sei se já estava, minha esposa devia estar grávida. E eu não tinha o menor interesse, não estava buscando esse trabalho voluntário, apesar de eu já ter tido um histórico de trabalho voluntário na comunidade, né? Eu trabalhei muitos anos na Razit, nos movimentos juvenis, né? Trabalhei lá, fui voluntário, tinha também alguma relação com a área, a sinagoga, né? Também pela família, os vínculos da família, e tinha, enfim, uma relação com a escola. E quando o Rubem estava montando esse time novo, num período de crise, de incertezas, né? Já 10 anos depois da fusão, né? Estamos falando aí de 2011, né? 10 anos depois da fusão, ele foi buscar alguém para ser o diretor financeiro dele, né? E ser diretor financeiro não era trabalhar com dinheiro na época, era trabalhar sem dinheiro, né? E não sei como, assim, talvez, acho que nessa hora o Hélio talvez tenha sugerido o meu nome, o Hélio lembrou, o Fábio é filho do Thomas, né? Ele agora é pai da escola, eu acho que ele é dessa área também de finanças e tudo mais, chama ele, vai conversar, e a gente foi tomar um café. E eu falei, beleza, topo ajudar, não tem por que não ajudar, né? Achando que isso aí era responder um e-mail de vez em quando e fazer uma reunião por mês. Entrei de gaiato, né? E como aqui estou até hoje, né, 12 anos depois, representando esse período, mas ainda membro da diretoria voluntária atual, né? Então fui o diretor financeiro nesses 4 anos, depois sucedi o Rubem, fiquei 5 anos como presidente, né? Ainda tive que ficar, além dos 4, tive um a mais porque teve Covid e a gente não pôde fazer a renovação. E aí depois, já passando o bastão, entrou o Daniel, que gravou o vídeo para vocês, né? Mas eu continuei ali como diretor financeiro novamente, para não abandonar o barco, aí, buscando ainda sucessores para esse grupo atual. Agora a gente está conseguindo aí renovar, está chegando gente nova. Então, porque se deixar, eu ainda, meu mais novo, o Dudu, está indo para o 5º ano, eu ainda poderia ficar mais uns 7, 8 aqui, mas eu já pedi as contas, né? Cansa. Então eu vivi um pouco 2 fases muito diferentes, né? Eu vivi essa fase pós-crise institucional, né? Crise financeira, crise pedagógica, né? Por conta de assim, uma fusão difícil, e aí a gente parte de um cenário de 1000 e poucos alunos pós-fusão para, em pouco menos de 10 anos, ir para 500 alunos, né? Uma evasão, uma falta de confiança das famílias. Essa questão é uma escola falida, então não vou botar, né? Então começa, né, as famílias a não tendo confiança em botar, e aí as coisas, eu acho que conspiraram muito a favor, né? Assim, com muito mérito e muito trabalho, mas também talvez um pouquinho de sorte. As coisas foram dando certo, né? Um realinhamento institucional dessa nova gestão com os antigos gestores, né? Hélio, Marquito, as reuniões
intermináveis lá do conselho deliberativo, né, da mantenedora, para a gente se alinhar, o que a gente vai fazer. A gente tinha uma dívida no Itaú, né, para pagar, para poder regularizar as contas. Aí vem os passos acertados, né? Primeiro vem a Monique, depois vem a Thelma, depois a gente decide vender a unidade da Francisco Otaviano no período do boom imobiliário do Rio de Janeiro, 2013, né? Capitaliza a escola, faz uma nova governança, né? Combina qual o papel e responsabilidade, reforma o estatuto. Muito trabalho, né? Muita reunião para fazer isso tudo acontecer. Com isso, chegada da Thelma, né? Renovação pedagógica, e a Thelma começa realmente a dar uma nova cara, renovação total na equipe de cultura judaica. Enfim, as coisas foram acontecendo, e aí a escola já começando novamente a crescer em número de alunos, aí começam as grandes reformas, né? Aqui em Laranjeiras, principalmente, toda a renovação que a gente fez ao longo de muitos anos, muitas obras, né? Refez todas as salas de aula, os laboratórios, o pátio, a cantina, novos espaços, o núcleo pedagógico, o núcleo administrativo, aí já avançando um pouco, né, no tempo. Abrimos Ipanema, né, aquela reunião é agora, a gente ficou só em Laranjeiras, né, antigamente a gente tinha lá Ipanema e Copacabana, no antigo Max Mondal. É um ponto importante, estratégico, de crescimento, né? Tem muito público nosso da comunidade que quer vir para o Eliezer, mas com criança pequena não quer vir até Laranjeiras, quer botar perto de casa. Tomamos uma decisão, compramos a casa na Sadoc de Sá, reformamos, né? A antiga Edelweiss, a creche que funcionava lá. Abrimos uma unidade, sucesso total, né? No primeiro ano já tínhamos 90 alunos ali naquela unidade. Depois tivemos até uma dificuldade, o número caiu, porque acontecia que a Laranjeiras estava tão bom, né, e tão reformado, que a migração acontecia mais cedo do que a gente imaginava, né? As crianças não queriam ficar até o pré-2 em Ipanema, o espaço ficava pequeno. Ou então, o filhinho que estava no Maternal 1, o irmão já estava no segundo ano do fundamental, estava no Maternal 1, já tinha um irmão mais velho aqui no Fundi 1, aí a mãe falava, não, então já vou mandar o meu para Laranjeiras também. Então, a gente tem até uma dificuldade de crescer, às vezes, na Sadoc, mas continua sendo um ponto super estratégico, uma casa super muito aconchegante, né, para os alunos, né, Márcia? E a gente está sempre debatendo, todo ano tem esse debate, e aí, ano que vem tem pré-2 em Laranjeiras e Ipanema ou só em Laranjeiras? Aí sempre depende do que as famílias querem naquele ano. A Márcia chora, não vai ter, mas tem que ter pré-2 lá. Márcia, não dá para ter uma turma de 6, vamos trazer todo mundo para cá, vão ter 2 turmas de 25. 25 não, desculpa, Thelma. Brigando todo ano com a Thelma. Thelma, quantos podem fundir um? Só 22 mesmo? E se tiverem 2 de 23? Não, tem que ser 3 de 16. A conta não fecha, Thelma. Não dá. Esse ano tivemos um embate, né? O terceiro ano, a segunda que foi para o terceiro, a gente juntou 3 turmas em 2, de 25, e vamos fazer dar certo, mas as contas têm que fechar, né? Então, temos dificuldade, queremos fazer turmas pedagogicamente na qualidade, mas às vezes a gente tem que tomar algumas decisões antipáticas, né? Enfim, então, aí o Rubem, né, com esse trabalho brilhante de renovação, né, com aquele time lá do Henry London, Tamar, né, André de Botton, Isaac, enfim, tantas pessoas que batalharam para tudo isso poder acontecer, ser viabilizado. Passou o bastão, chegou gente nova, o Rubem continua ali um tempo comigo, né, ajudando. Tivemos a chegada do Bruno, como o Rubem falou, e a gente fez uma decisão muito boa estrategicamente, né, porque a Monique estava ali no limite com muitas tarefas, e a Monique, além de ser diretora, cuidava da captação de alunos. Você vê, hoje a Monique só com captação de alunos já não tem tempo de atender tanta gente procurando, né, Monique? Então foi uma decisão muito boa. E aí a gente formou um fundo patrimonial, né, com esse dinheiro que a gente teve da venda da antiga Francisco Otaviano. Com isso, deu muito mais transparência e credibilidade para as finanças da escola, e com isso a gente conseguiu novas doações, né? Doadores importantes chegaram e botaram mais dinheiro nesse fundo, né? Hoje a escola tem um fundo patrimonial muito importante e a gente tem uma governança que dá tranquilidade para a perenidade da instituição com esse recurso, né? A gente não pode usar esse dinheiro se a gente quiser, a gente pode usar todo ano o ganho real desse fundo, né? A gente tem um fundo lá, importante, ele tem um rendimento real, que é o que ele rende acima da inflação. Esse é um dinheiro que vem para o fluxo da escola, se a escola precisar, né? Porque para cobrir os custos, a gente tem o pagamento das mensalidades e nem sempre é suficiente, né? E a gente fica sempre num dilema. Vamos aumentar as mensalidades, mas já é uma escola tão cara,
apesar de não sermos mais baratos do que os nossos principais concorrentes similares, né? E as famílias estão sempre na dificuldade de pagar. Isso é o maior desafio aqui de todo mundo que passou por aqui, é isso. Como é que a gente faz? Quanto que a gente cobra? Tem gente que precisa de bolsa, é a nossa missão da educação judaica para as famílias que querem educação judaica. E aí tem uma comissão que cuida disso, é o trabalho mais difícil, né? Será que essa família precisa mesmo de 50%? Ou ela está se esforçando menos do que outra família que tem a mesma condição, mas está pagando integral? Como é que a gente evita injustiças, né, nessas concessões de benefícios? Então, isso é um trabalho constante, né? E, assim, trabalhar voluntariamente por essa escola, assim como todo mundo já falou aqui muito bem, é muito gratificante no final, né? Desgasta, porque a gente tem nossa vida, nossa profissão, né, nosso trabalho, tem a família, né, tem toda a nossa vida social, só que a gente gasta um tempo muito precioso, né, para isso tudo continuar acontecendo. E é gratificante. Eu faço isso, assim, primeiro pelo amor pela escola, pela instituição, pela importância que eu reconheço nessa instituição dentro da nossa vida comunitária no Rio de Janeiro, das instituições judaicas, né? Acho que o Eliezer Max precisa existir para essa comunidade aqui. Faço pelos meus filhos, né, para estar contribuindo para ter a melhor escola possível onde os meus filhos estão estudando, né, apesar deles não gostarem de estudar, tirando o mais novo. Esse, pelo menos, eu dei sorte em um, né? Aí, a Fátima concordou comigo. Esse vai longe. Já o Xande, logo eu vou estar em reunião aqui com a nova coordenadora pedagógica do Fonte 2, e ela vai tentar me explicar quando que o Xande vai dar um clique, né, e virar um estudante. Adorei. Falando um pouco aqui já dos filhos, né, não tem nada a ver, né? E a Fernanda quer fazer direito, hein, Rubens? Você vai ter que ajudar. Bom, então é isso, contar um pouquinho para vocês, né, sobre esse trabalho de bastidores. Não aparece muito, né? A gente tenta, inclusive, blindar muito, né, na hora que, assim, a Thelma e o Bruno, como diretores, vão tocar o dia a dia da escola, as decisões no final são deles, né? E aqui a diretoria está para apoiar. A gente nunca vai impor uma decisão que não seja um consenso, não seja um debate, né, produtivo. Eles que estão aqui com o pé na escola, como a Thelma costuma falar, né, chão de fábrica, chão de escola, e sabem o que precisa ser feito, né? A gente está ali em alguns embates, né, alguns embates de ideias, né, Thelma, vamos pensar mais no futuro, será que a gente está mirando, né, quando a gente trouxe esse tema das tecnologias, da programação, laboratório maker, foi muito fruto desses debates com a diretoria, né? A gente estava um pouco parado no tempo, as coisas acontecendo, né? E a gente deu um empurrão para isso acontecer. Quando a gente trouxe um projeto mais forte no inglês, foi um pouco isso também. Não, mas o inglês está legal, quem precisa mais, busca fora. Mas a diretoria ouviu os pais, falou, não está suficiente. Os pais querem mais, então vamos experimentar mais coisas, mais carga horária, projetos mais criativos, a imersão, que a gente ainda está ali sabendo se é assim, se é assado, mas a gente vai tentando, né? Isso tudo é mais custo, cada vez mais custos, né? E as famílias precisam pagar, e aí a gente está ali no embate. Aí a Thelma, às vezes, vem sempre com mais coisa, né? Óbvio, ela está no papel dela, ela quer o melhor. Aí a Thelma quer mais uma reunião pedagógica, né? Conquistaram, não, a última não, né? Conquistaram várias. E ela tá certa, né? Para um projeto de excelência funcionar, não basta um professor chegar aqui e cumprir sua carga horária, né? O professor tem a supervisão, o professor tem as horas de reunião pedagógica, tem um projeto integrado, né? A gente fala tanto disso, de interdisciplinaridade, projetos multidisciplinares, integração da cultura judaica com o núcleo comum e por aí vai. Isso tudo requer cada vez mais investimentos, né? E a gente sempre apoiou muito e por isso que a gente chegou até aqui. Acho que hoje ninguém falou, né, mas a gente começa o ano pela primeira vez, depois de muitos anos, com mais de 600 alunos. Né? A gente está começando o ano com 605, se eu não me engano, né? Isso significa que ao longo do ano sempre tem muitas mais entradas do que saídas durante principalmente o primeiro semestre. A gente vai estar daqui a pouco com 620, né, 630 alunos. É um marco importante, né, para quem chegou ali a bater 450 no período mais difícil, onde a gente discutia, como o Rubem falou, se essa escola
e abrir ou não no ano seguinte, né? Hoje ninguém tem dúvida disso, né? Hoje o nosso problema é outro, é um problema, mas é um bom problema, né? Não teremos mais sala de aula aqui em Laranjeiras daqui a 3 anos, se o crescimento continuar no mesmo ritmo. E daqui a pouco a gente vai chamar o Hélio para construir mais um prédio. E assim o ciclo se renova. É isso, gente. Obrigado. Só um comentário antes de passar a fala para a Shirley, né? É essa questão da confiança das famílias na escola, no projeto da escola, porque eu acho que a gente tem um indicador bem objetivo da reconquista dessa confiança. É natural que todo ano tenhamos algum nível de evasão, né? O mundo tá pequeno, as famílias se mudam de cidade, de estado, de país e tal, e a gente costuma mapear os motivos da saída, né? Há 10 anos, a insatisfação com o projeto era muito grande. Saía porque achava que a escola estava fraca, que o ensino fundamental não ia dar conta, tinha um nível de insatisfação muito grande com o projeto da escola. Hoje, quando a gente olha os motivos da saída, o que predomina são essas causas externas, essas mudanças de cidade, de estado, de país, né? É raríssimo. Está aqui a Monique, que controla isso ali, ó, 1 a 1, né, que não me deixa mentir. Quer dizer, a gente não tem mais, eventualmente, uma questão relacional, porque isso ainda é um desafio, né? Às vezes uma questão ali de tensionamento entre as crianças, fica de mal, enfim. Mas a gente não tem mais uma evasão em decorrência de uma insatisfação com o projeto pedagógico. Isso é uma conquista aí de todos, mas assim, queria deixar isso registrado, né? E como disse o Fábio, assim, a atuação da diretoria de pais, eu sempre digo isso, para a gente é um privilégio muito grande. Eu acho que, né, eu e Bruno aqui, nessa função de direção profissional da escola, porque a gente pode contar com uma interlocução absolutamente privilegiada. São pais que são advogados, engenheiros, pessoas de finanças, marketing, todas as áreas. E cada vez que a gente precisa, os médicos que nos ajudaram no tempo da Covid, o pessoal, será que é seguro? Se não é seguro, pode fazer? Pode não. Os filhos deles estavam ali junto com as outras crianças. Não eram pessoas que davam uma consultoria externa e que o filho estava num outro lugar, né? Então, essa composição de voluntários é um privilégio enorme, porque além desse carinho, desse amor, dessas histórias que alimentam essa relação com a escola, nós temos um suporte maravilhoso, altamente especializado para todos os temas que perpassam a nossa vida numa comunidade escolar. Os conflitos maiores ali, às vezes uma questão, uma contenda jurídica, para quem eu ligo? Eu ligo para os advogados da escola, mas eu corro atrás de quem vai me orientar, conhecendo a cultura institucional. Não é a aplicação da lei pela lei, são os dilemas, Débora, os dilemas que precisam ser enfrentados. Tem obra para fazer? Quem que está na lida? Quem que conhece? Quem que sabe se dá ou não? Né? E assim vai. Finanças, gente, tem que ser uma gestão muito competente para fazer essa conta fechar. É uma escola que não quer negar vaga para os alunos, para ninguém. Na época da Covid, quantas escolas fecharam? Quantas escolas deixaram de pagar salário para professores? Quantas escolas demitiram a rodo porque a educação infantil esvaziou? Essa escola não teve um impacto sequer. Os profissionais foram absolutamente respeitados. Não só pela diretoria, mas pelas próprias famílias, que diziam, olha, a minha criança não se adaptou à história do computador, mas eu não vou encerrar a matrícula, porque eu não quero prejudicar nenhum profissional. Isso é senso comunitário. Então, essa interlocução é sempre uma interlocução muito privilegiada, que nos apoia, que nos ajuda, e que é por isso que eu acho que a gente tem conseguido dar a volta por cima em tantos desafios aí desde sempre, né? Então, agora eu passo a palavra a Shirley, querida, que não está aqui como voluntária, mas como ex-diretora dessa escola de muitos anos. Shirley, quero te ouvir, colega.
Obrigada, Thelma. Eu sou a última a falar aqui, então eu já ouvi tanta coisa interessante e fiquei pensando, meu Deus, eu sou o quê? O passado dessa escola, não é verdade? Olha, a escola está comemorando 70 anos. E eu comecei a trabalhar nessa escola muito novinha. A escola foi fundada em 1954, e eu fui convidada pelo Lerer Tabak. Eu estava iniciando a minha vida universitária e queria ser professora. Fico triste porque hoje as universidades de letras estão se ressentindo porque não são muitos os que querem continuar a ser professores. A gente sabe também por quê, né? Nós, os professores, sabemos por quê, que também pouca gente agora, infelizmente, mas isso vai mudar. Então, eu pensei, o que eu vou falar para os meus colegas professores aqui presentes, não é? Eu sou o passado. Eu estive nessa escola em várias funções por 50 anos, quase 50 anos. Hoje em dia está tão fora de moda, né? Ficar no trabalho, o mesmo trabalho, tanto tempo, isso é out. Mas eu acabei ficando, porque quando vim para essa entrevista, já ouviram falar no Lerer Tabak, apesar de nós termos tantos colegas professores novos aqui na escola, quando eu vim para a entrevista com o Lerer Tabak, eu estava iniciando, estava no 2º ano da faculdade de Letras Neolatinas. Imagina vocês. Eu podia ser professora não só de português e literatura, mas também de francês, de espanhol, de italiano. Era uma beleza. Não dá para ser professor dessas línguas todas. Mas eu li, né, tanta literatura dessas línguas. Enfim, vim para a entrevista. Então eu pensei, vou falar um pouco sobre algumas coisas dessa história que talvez alguns não saibam, que estão lá atrás e que, enfim, me fizeram, de uma forma ou de outra, que eu ficasse 50 anos nessa escola. Eu antigamente dizia assim, o Eliezer é a minha escola. Mas não era uma questão arrogante ou possessiva, porque o Eliezer foi a minha escola. Eu tenho meu input teórico, né? Fui me preparando ao longo do tempo, mas eu aprendi, e eu sou a professora e a educadora que eu sou, eu aprendi aqui nessa escola, né? A gente que é professor, a gente sabe que a gente ensina, mas a gente aprende muito. A gente aprende muito no trabalho, né? No encontro com as famílias, e numa escola como essa, que é uma escola comunitária, né? Eu tive um prazer tão grande de ouvir a todos aqui, foi tão bom para mim ouvir, né? Porque eu fiz parte dessa escola, vivi excelentes momentos, vivi momentos tristes, né? Momentos pesados, momentos de penúria, momentos de surpresa, quando a gente, com um profissional da escola, tem que lidar com uma fusão, e, enfim, as pessoas da outra escola que veio para cá, também despreparadas, e nós aqui também com falta de sala de aula, tendo que rapidamente fazer uma obra, né, e receber essas pessoas. Foi, como disseram aqui, um período de crise, um período em que recebíamos uma escola, numa fusão, uma escola com Max Nordau, ótimo, mas de alguma forma foi muito rápido, né? Mas os que se adaptaram, os que aguentaram o tranco inicial, esses ficaram, né? Esses ficaram, essas famílias ficaram. Algumas, né, principalmente dos que vieram do Max Nordau, eles saíram.
né? E tinham direito, foram tomados um pouco de surpresa nisso. E coincidiu também que, nesse momento, a escola estava com um projeto para transformá-la numa escola de tempo integral. Então, além disso, tínhamos que apresentar para as nossas famílias do Eliezer a proposta e a importância e o valor de uma escola de tempo integral, que a escola podia oferecer, estando os alunos mais tempo conosco, e, ao mesmo tempo, né, e foi, eu preciso dizer para vocês, uma luta campal, até que nós, em reuniões e mostrando os aspectos todos, conseguimos a adesão, né, do grupo, e que certamente está sendo beneficiado com isso. A escola permanece com seu tempo integral, obviamente fazendo um uso, né, contemporâneo desse tempo integral, né? Então, se vocês me permitirem, eu queria lembrar algumas coisas desse passado. A primeira delas, alguns de vocês já estiveram quando eu estive aqui convidada para falar uma homenagem ao Lérer Tabak, né, ao professor Tabak, que foi o primeiro diretor dessa escola. A escola foi inaugurada em 54. E o professor Tabak foi convidado para ser o diretor. Era uma figura extraordinária. Eu, mocinha ainda, 19, 20 anos, vim aqui convidada para, enfim, me oferecer que eu fosse professora de Yiddish. Não sei se todos sabem aqui, mas o Yiddish é uma língua judaica que floresceu lá no leste europeu, muita vitalidade, e os fundadores dessa escola, né, que criaram... Eu sou fascinada pelas palavras. E esses fundadores, esses senhores imigrantes judeus que vieram lá do leste europeu, eles vieram de um período em que a língua Yiddish era a língua judaica que circulava. E ela florescia, havia inúmeros escritores famosos, poetas, uma música riquíssima e uma língua que depois acabou se espalhando. Hoje em dia a gente vai ao cinema, né, e vê aquelas expressões que são em Yiddish. Agora, eu fiquei assim impressionada com o Lérer Tabak e com esse grupo de judeus vindos lá do leste europeu e que traziam com eles uma cultura Yiddish, que eles falavam com muita propriedade, com muito direito, que eles queriam fundar. Vejam só como a gente é falado pelas nossas palavras, não é? Eles criaram um instituto que se chamava assim, Instituto, não é? Israelita Brasileiro de Cultura e Educação. Isso, o próprio nome do Instituto já revela, né, o que é que esse grupo pretendia. A questão era israelita, não falavam judaico, porque com certeza na época não valia a pena, nós sabemos que nem sempre vale muito a pena falar, mas felizmente estamos vivendo um momento em que a gente já pode dizer isso, né? Então era um instituto israelita brasileiro. A questão de colocar o brasileiro é porque eles tinham muita clareza, eram uns intelectuais, havia gente profissional de toda ordem, mas havia um grupo de intelectuais muito potente, né? Muito potente. Então, eles queriam uma escola que valorizasse a cultura brasileira, eles queriam ficar raízes aqui, né? Vieram para ficar. E, comunitariamente, queriam uma escola que
ela fosse, cuidasse, cultivasse a cultura brasileira. E olha, eu teria, não vou fazer isso, um monte de situações maravilhosas, né? Professoras de música, de teatro, as coisas que fazíamos aqui da cultura brasileira, né? Eu sei até hoje cantar as cirandas, né? O maracatu, o coco, enfim, viver a cultura brasileira nessa escola. Isso era uma coisa que eles queriam. A outra coisa era a cultura judaica, mas a cultura judaica numa visão culturalista. Esses senhores que criaram o Instituto, eles vinham dessa cultura, não eram judeus religiosos, eram judeus, eles se diziam idishistas, a questão do Yiddish era muito fundamental, e culturalistas. A visão deles do judaísmo era um judaísmo cultural, né? Que fazia questão da história judaica e tudo mais, mas não da questão religiosa, não é? Queriam uma escola com uma visão judaica culturalista, né? Que os alunos pudessem ter acesso à história, né? Aos costumes, mas não era religiosa a escola. Então, essas pessoas foram muito importantes eu conhecer para ter um entendimento melhor da escola. E o Leder Tabak. O professor Tabak, que foi esse primeiro diretor da escola, ele era uma figura extraordinária. Um homem bem apessoado, um pouquinho de pronúncia, mas ele era articulado, ele sabia o que ele queria para essa escola, né? Era muito carismático também, e ele foi quem me chamou. Eu vim, gostei dele, jovenzinha, 19, 20 anos, eu disse, poxa, eu vou me formar em letras. E aí, depois que eu me formar em letras, fiz um trato com o Leder Tabak de que eu, então, ia ser professora de português e literatura. E ele aceitou. E ele cumpriu. Ele me fez professora de história judaica, né? Eu já sabia alguma coisa, pouquinha, mas ele me apresentou um livrão do Simão Turnov, foi meu mentor, meu professor, e eu acabei professora de história judaica. E sabe que eu até que fui uma professora bem boa, bem boazinha de história judaica. Bom, aí me formei, né? Me formei, Leder estava honrado como era, sério, cumpriu a promessa e eu comecei a dar aulas de português e de literatura. E foi um período maravilhoso. Fui professora durante muitos anos, né? Então, digamos, eu vivi a infância, né? A escola foi fundada em 54 e eu cheguei, tipo, em 61, 62, a escola tinha 7, 8 anos de idade, então também estava na sua infância, né? Eu vivi essa infância, segui como professora na adolescência e na juventude da escola e cheguei quase à maturidade. Acho que eu cheguei, né? Vocês não façam muito conta, não, porque a escola está comemorando 70, mas eu já passei dos 70 há algum tempo. Então, foi uma vida inteira. E aí, chegou um momento, em 1976, nenhuma escola judaica tinha ensino médio, né, o antigo segundo grau. E aí, em 1976, a diretoria de pais, enfim,
sempre apoiada, né, pelas famílias, criou o ensino médio, que é o 2º grau. E me convidaram para ser coordenadora. E eu aceitei. Só comecei, foi em 76, em 76 não entrei ainda, entrei em 77, né? E aí fiquei no ensino médio alguns anos. Eu preciso dizer que não foi só assim, fiz lá minha faculdade de letras, então eu vou assumindo os cargos sem estar preparada para isso, né? E aí, eu cresci aqui, na minha escola, né? Eu fiz curso de pedagogia, especialização em supervisão, e tudo trabalhando ainda na escola. Depois eu fiz meu mestrado em filosofia da educação, lá no IESAI, na Fundação Getúlio Vargas, foi maravilhoso. Afora a vocação dessa escola do estudo, né? de preparar. E como professora e depois como coordenadora, não havia um seminário de educação, um congresso, me lembro de um congresso em Brasília, que fomos um grupo, uma viagem de estudo lá na faculdade, na Universidade de Tel Aviv, porque fomos aprender. Eu não fiz marrom, não, nós já éramos todos mais velhos. O que havia era uma metodologia de ensino, né, chamada Oral no Temer, extraordinária. Aliás, Israel ela é 10 nessa questão mesmo de ensino. Bom, então, para lhes dizer que a nossa escola, agora eu já falo nossa, antigamente eu falava minha, agora eu falo nossa. A nossa escola é uma escola estudiosa, é uma escola que sabe que professores, né, são o profissional por excelência da escola e que precisa valorizar o professor, sempre fez isso, sempre, a vida toda, está lá na raiz, né? E então eu fiquei na coordenação. Depois eu saí por 2 anos, e eu quis tentar uma outra experiência. Eu disse, eu acho que eu estou muito acomodada aqui, né? Eu vou me convidar ao Colégio São Vicente para eu substituir uma professora de português e literatura que era queridíssima. Não sei se vocês já trabalharam com substituição. Quando o professor que sai, vai, né? Estava doentinho, sai e é muito querido, é um sufoco. Mas eu tive também muita sorte. O grupo gostou, eu gostei também, aí tinham me testado. Eu não sei trabalhar só no Eliezer, não. Eu sei trabalhar também em outro lugar, né? E aconteceu que, em 1985, a diretoria de paz da época convidou a professora... eu esqueci de falar uma coisa importante que eu queria falar para vocês nessa estrutura, principalmente na questão do ensino judaico. Eu queria lembrar uma figura importantíssima para a escola, que foi o professor Yehuda Siornai, né? Vocês são muito jovens, não devem ter ouvido falar dele, mas o professor Yehuda Siornai era um intelectual também, um professor universitário da área de Química, e ele tinha muito conhecimento judaico, da cultura judaica e tudo mais. E como o Yiddish, né, que veio com esse vigor todo, que cumpriu o seu papel por um certo tempo, ele vinha diminuindo. E coube ao professor Yehuda Siornai
introduzir o hebraico como a língua judaica dessa escola. Enfim, com o renascimento do hebraico, né, a partir da criação do Estado de Israel, e o hebraico, essa língua, enfim, bíblica, modernizada, né, num Estado judeu, e hoje não vamos falar de política, porque não faz bem para a saúde hoje. De modo que eu não podia deixar de falar para vocês, e a Vilma que está aqui me olhando, né, com a introdução do hebraico, também um pouco de uma visão diferenciada em relação à prática judaica, sendo essa uma escola comunitária judaica. Então, já se fazia o Shabat, as brachot do Shabat, né? Comemoravam-se todas as festividades, né, judaicas, sempre com uma comida específica. Sabem que judaicamente tem que ter sempre uma comidinha, né? Mas cada vez mais isso foi sendo implantado, e o perfil hoje da escola, né, além do hebraico, da história judaica, do Tanar, todas essas foram novas formas de judaísmo que foram crescendo e hoje estão instituídas dentro da escola, né? Então, isso foi um parênteses. Eu estava lá no convite da direção. Isso foi em 1985. Convidaram a professora Dora Freifeld, minha querida companheira de trabalho, com mais de 20 anos. Trabalhamos mais de 20 anos. E se eu disser para vocês que nós nunca nos desentendemos, nós nunca brigamos, mas não deve ter sido por minha causa. Deve ter sido por causa da professora Dora. Dora tinha um nome que a representava. Ela era adorável. Ela adorava um monte de coisas, né? A Dora era uma pessoa única, é um ícone nessa escola, né? Foi minha amiga, minha companheira. Vou contar uma coisa para você, tal era a nossa amizade. Nós trabalhávamos juntas o ano inteiro. Quando chegava no fim do ano, a gente queria ir para o spa, não é? Vocês não têm vontade de ir para o spa quando termina o ano letivo? Pois é. A gente queria, ia juntas, íamos juntas, ninguém entendia. É possível, trabalho o dia inteiro. Quando não tinha algum atendimento específico, a sala dela ficava aqui, a minha ficava em frente, a porta sempre aberta, e a gente trocando, né? Então, é uma amiga e uma colega, uma profissional e um ícone nessa escola. Lembrem sempre dessa professora Dora, que infelizmente se foi, e penso nela quase todo dia, né? Foi minha companheira querida, queridíssima. Então, ficamos com a Dora. Olha só quanta coisa, né? Quando a Dora se aposentou aos 70 anos dela, né, aos 70 anos, com todo o direito, eu assumi, então, a direção geral, né, com um foco no pedagógico, porque essa era a minha formação, né, e uma vice-direção que era encarregada da parte administrativa, né. Trabalhou comigo a Adriana Zebulun, nossa ex-aluna, que foi maravilhosa, fez um trabalho excelente, né? Depois a Ruth Dué, que também teve um período comigo, né, vindo lá da universidade, e ela era do instituto por muitos anos. Em suma, e finalmente parei. Mas eu quero terminar a minha fala hoje dizendo que eu acho que é um segredo, hein, gente? Não pode sair daqui, não pode falar, não sei como isso vai acontecer.
Mas de tudo que eu fiz na escola, o que eu mais gostei de ser foi ser professora. Ser professora é muito especial. Quando a gente, de fato, gosta, tem talento para isso, né? Quando a gente gosta de gente, seja criança pequena, seja adolescente, eu adorava os adolescentes. Ninguém queria trabalhar com os adolescentes, eu queria os adolescentes, né? Os mais adolescentes, quase jovens, lá do ensino médio, gente interessante e tudo mais. Então, eu, não, por favor, fica entre nós, mas foi o melhor período na escola. Foram muitos anos e eu gostava de tanta coisa, de fazer tanta coisa com eles. E havia duas coisas que faziam parte da minha vida e que eu pude fazer com os meus alunos. Eu fiz muito teatro na minha vida. Fiz teatro universitário, fiz no ensino médio, fazia teatro também. Aliás, a minha turma de teatro era assim, o Ari Kozlov, que seguiu, o Marcos Flaxman, que é um excelente cenógrafo, o poeta Tito de Lemos, que infelizmente já se foi, quem mais que tinha? O Renato Machado, que vive agora na Inglaterra. Todos acabaram indo por aí. Eu brinco com Alfredo, meu marido, eu digo a ele que ele me tirou das ribaltas. Porque eu casei, né? Mas é uma brincadeira. Eu sou muito feliz com ele. Foi uma troca boa. Mas eu gostava de teatro. E os que ainda se lembram de mim, vocês são todos assim, muito jovens. Eu tenho uma companheira Virgínia ali, que está aqui há tanto tempo, que eu amo a poesia, adoro a poesia. E eu pude, nesse meu período que eu fui professora, em que eu trabalhei a gramática, trabalhei a literatura e tudo mais, eu tive turmas, né? Trabalhava com o Fundamental 2, né? Era o antigo ginásio. Eu tive turmas, a turma do teatro, né? A gente ficava aqui depois da hora e ensinávamos peças. Me lembro de uma turma muito especial, eu peguei essa turma até a 8ª série. Essa turma, nós ensinamos a Buchinha que era boa, e aquele do fantasma, o Fantasminha Pluft, né? Ficávamos aqui depois. Então, eu, além de ensinar o que tinha que ensinar do meu currículo, eu tive oportunidade. E a poesia graçou. Porque, assim, um grupo, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, meu Deus do céu, todos eles, né? Eu começava devagarzinho, pegava os que escreviam música, Então, as músicas do Vinícius, né? Lá do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, então essas músicas, enfim, porque quem gosta de música, eu vou dizer isso para vocês, pode ser que haja gente aqui que nunca se aproximou da poesia, né? Mas quem gosta de música, gosta de ritmo, gosta de sonoridade, tem que gostar de poesia também, sabe? A poesia os poetas são pessoas extremamente sensíveis e que pode com tão pouco dizer tanto, não é? Então, a poesia também era meu carro-chefe, né? E eu então pensei assim, eu queria oferecer para vocês, professores, figuras tão importantes, né?
um presentinho dentro desse nosso segredo. E eu trouxe para vocês uma poesia que eu queria ler para vocês, porque essa poesia, ela fala muito da nossa escola, da nossa história, né? De uma maneira especial, como só os poetas sabem fazer. Então, vou ler para vocês, tá bom? E essa poesia se chama Infância, e é do Carlos Drummond de Andrade. E diz assim: meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde. Não acorde o menino para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Esse é o meu presente para vocês. Eu queria só dizer que o que eu desejo para todos que aqui estão, os professores, os colegas veteranos já da escola, os professores novos, é que a história de vocês nessa escola seja uma história mais bonita que a história de Robinson Crusoe. E vai ser, vai ser. E eu desejo muito para a escola, para o Eliezer Max, né? Desejo muito que ela seja uma história que não acaba mais, porque ela não vai acabar, né? E agradecer, né, ter participado dessa mesa, ter ouvido os ativistas, né? Olho para o Hélio e aí me lembro dos pais dele, do Instituto. Hélio é uma cria dessa concepção de servir, de ser um voluntário, de servir a comunidade, né? O Bruno, um ex-aluno querido, aí ocupando uma função tão importante, né? Lembro do Thomas Beldec, teu pai, nossa, trabalhando junto com o Alfredo também, trabalhava nessa... O Rubem, foi depois. Marquito, nossa, e Débora, quantas reuniões, o Raul gostava muito de conversar, né? O Hélio gostava de pipoca, né? Havia muita pipoca nas reuniões, viu? Mas o que eu desejo realmente para o Eliezer Max é que seja uma história linda, que já é, e que essa história não acabe jamais. E não vai acabar, né? Ai, que lindo, Silvia! Suas palavras são poesia para os nossos ouvidos. Muito obrigada pela sua história, por compartilhar aí coisas tão bonitas e tão profundas. Muito obrigada. E você falou que essa escola é uma escola estudiosa, e é mesmo. Essa semana aí toda a equipe de coordenação dedicada a pensar os programas de estudos para o ano,
sabe, com cronograma, com leitura, com prioridades definidas, sabe, para a gente poder sempre continuar estudando e fazendo cada vez melhor o nosso trabalho, né? Gente, eu acho que é hora do agradecimento e eu acho que merece um aplauso de pé, vocês não acham, não? Aí, Rubem. Rubem. Olha o negocinho. É,